Boa tarde a todos, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossas vidas, hoje e por todo sempre. Atendendo ao honroso convite de participar dessa singela homenagem ao querido irmão André Luiz, queremos agradecer a oportunidade que nos é dada de estudarmos um pouco mais das lições que o nobre irmão nos entregou, através das também nobres mãos do nosso querido Chico Xavier. Ao iniciarmos o planejamento desta tarefa, revendo o leque de assuntos versados e vividos por André Luiz, nos deparamos com uma enciclopédia. Tão extensos e tão intensos os assuntos e diálogos tratados em suas obras, que tem como objetivo maior retratar as condições reais em que ele viveu, tudo o que aprendeu e que poderia servir de exemplo para nós outros, peregrinos da evolução. Procuraremos ressaltar a nossa responsabilidade perante o Criador do uso das potencialidades que recebemos para realizar as tarefas que trouxemos para a nossa atual encarnação. Pois certamente, também nós já passamos por algumas destas experiências e ainda outras tantas que iremos viver ao longo de nossas existências como seres eternos que somos. Contaremos inicialmente uma historinha para indicar a direção e o conteúdo que queremos ressaltar através das experiências selecionadas pelas quais passou o nosso homenageado. Convidando aos irmãos presentes, todos, que façam um paralelo com as suas experiências vividas na presente vida terrena, avaliem se necessitam de alguns ajustes em suas ações, seus comportamentos, analisem se ainda faltam maiores informações sobre a vida eterna, a vida do Espírito. Finalmente, se a resposta for sim, você ainda tem tempo para começar a mudar o rumo da sua vida. Você ainda está encarnado e possivelmente, se corrigido o seu modo de ser, de agir e de viver, não precisará passar por muitas das dificuldades de retorno à pátria espiritual, como pelas quais passou André Luiz. A escrita das suas narrações abeira-se a um romance de fácil entendimento e contagiante de se ler, convidando-nos a prosseguir, prendendo-nos até a última página do livro. Cumpre integralmente as propostas de cada uma obra e, como verão, ou melhor, ouvirão, relatando fielmente as suas experiências, às vezes agradáveis, às vezes amargas, às vezes dolorosas, mas mantendo-se sempre fiel à realidade vivida. Decidimos então pensar alguns trechos que marcaram os momentos iniciais dessa trajetória luminosa, numa sequência natural das passagens vividas e relatadas pelo querido amigo, nas situações de pós-desencarne. Isto com o objetivo de focar uma sequência de eventos que foram alimentando esse espírito e fortalecendo paulatinamente a sua vontade de mais aprender para poder mais servir.
A historinha. Quando nós estamos no plano espiritual, momentos antes de nós nascermos novamente aqui na Terra, na carne, nós nos encontramos com os diretores amigos do plano espiritual, aqueles que dirigem o nascimento de toda a humanidade. E nos deparamos com uma situação ímpar até então, porque quando encarnados, nós não nos lembramos de tudo aquilo que passou em nossas vidas em momentos anteriores, de encarne ou mesmo na erraticidade, na espiritualidade. Mas a nossa consciência está completamente aberta, sabedores de muitas das coisas que nós fizemos no passado, muitas delas positivas, outros tantos não, nem tanto positivo, e sim negativas. E estas negativas, há uma imposição muito grande para que nós as resgatemos. E neste momento de conversação com os amigos da pátria espiritual, nós queremos, perante eles, nos suplantar, eliminar tudo aquilo que nós fizemos de bobagem, de errado no nosso passado, nos preparando para emergir livre de um passado negativo. Mas os queridos irmãos nos dizem: não, meu querido irmão, você não consegue resolver tudo em uma encarnação. Mas você pode sim levar um pequeno cesto de compromissos assumidos perante a espiritualidade para resolver durante esta próxima encarnação. E nós ainda participamos da escolha daquelas provas que nós vamos passar na nossa existência nova na Terra para resolvermos resgates anteriores. E eles nos ajudam. Você pode levar esta tarefa é importante de você cumpri-la nesta existência. Você pode levar mais esta, também muito importante para a sua evolução espiritual. E assim, sucessivamente, nós concordamos com os amigos espirituais e assumimos o compromisso de aqui realizarmos aquelas tarefas benditas de resgate do passado. E ainda temos uma surpresa. Eles ainda nos dão uma sementinha nova para que nós venhamos plantar nesta existência. E esta plantinha dará para nós frutos benéficos no nosso futuro. Balanceando assim as situações que nós vamos passar durante a próxima existência. E nós, amando a oportunidade do resgate, nos comprometemos fazer de tudo para realmente cumprir cada uma dessas tarefas. E aqui nós chegamos, através de papai e mamãe, que nos recebem de braços abertos. Os primeiros contatos, companheiros de outras encarnações, nos recebem, nos abrem os braços, nos recebem carinhosamente no seu lar. Com o passar do tempo, nós recebemos outros acompanhantes, nossos irmãos. E aí a família começa a se completar, primos, tios, avós e etc, etc. Cada um destes participantes tem a ver com a experiência que nós viemos cumprir.
Mais adiante, no nosso mundo escolar, quantas criaturas novas nós conhecemos, quantas nós amamos de coração e alguns mais difíceis. Da mesma forma, os amigos, posteriormente, aqueles que nós confiamos e abrimos o nosso coração. Outros, a partir do momento em que nós entramos no mercado, assumimos uma posição de trabalho no mercado. Quanto é difícil conviver com muitos dos colegas de trabalho. Todos eles correspondem também a um elo de ligação com o nosso passado. Portanto, esta é a responsabilidade que nós trazemos. E quando nos deparamos com as dificuldades, nos balançamos. Aí entra André Luiz. Quando do despertar na espiritualidade, após o desenlace das energias que o prendiam na matéria, André Luiz relata no livro Nosso Lar. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-me há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, corações aos saltos, medo terrível senhoreando-me. Muitas vezes gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro distante, desconhecido, estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando meu assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios do sol aquecessem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos, perdera toda a noção de rumo, o receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro, atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitavam-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos aguardavam-me, irônicos. Era imprescindível fugir deles. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo e, todavia, era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum,
o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho da gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda agitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheava o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo das contradições onde estacionara voluntariamente. Filho de pais excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantisse a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a ceitil de débito enorme. Tivera paz cuja generosidade e sacrifício por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana. Surdo a comizinhos deveres de fraternidade. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara na minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse à maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou, como um mendigo infeliz, que exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora
para não chorardes depois. Imaginemos por instantes quanto este irmão sofreu com o despertar da sua consciência. Quantas oportunidades esse espírito teve enquanto encarnado para elevar-se, mas como bem dissera ele, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Os valores familiares foram desvirtuados, seja como filho, como companheiro, como pai. Os valores humanitários foram isolados da sua vida e da sua família, esquecendo-se de repartir o pão que lhe era generoso. Os valores espirituais eram tratados de maneira banal, servindo apenas como pretexto para discussões vãs. E vivendo exclusivamente para si, teve a sua vida, a sua saúde abalada. Guardemos em nosso íntimo o apelo que André Luiz endereçou a cada um de nós, seres eternos, estagiando em mais uma experiência no pleno século XXI. Diz ele: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. E continua o relato do amigo. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Por vezes, enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera a minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia voltado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e escuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões, estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Que buscas, infeliz? Onde vais, suicida? Tais objurgatórias incessantemente repetidas perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida? Nunca. Essas encripações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava o meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Mais adiante, ele continua.
Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo. E longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer? André Luiz sofreu ainda por longo tempo o assédio das entidades das trevas no ambiente umbralino, bem como ainda eram mantidas as suas necessidades fisiológicas. A fome e a sede eram constantes. Forças correspondentes à adrenalina o mantinham atento, correndo ou se escondendo de seres animalescos que às vezes se moviam em bando. E continua ele esse seu relato. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. E essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade do conforto místico. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Senhor Supremo que me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei às súplicas de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus? Embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana, por que não me perdoaria o Pai Eterno quando providenciava ninhos às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar como eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse momento que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. O benfeitor bondoso Clarencio, acompanhado de outros 2 cooperadores, acolhem e o levam para a colônia espiritual Nosso Lar. Nosso Lar, como já o sabemos, é um local plasmado no plano espiritual pelos espíritos superiores com a finalidade de servir de apoio às equipes socorristas que descem ao umbral para resgatar as almas que acordam para Deus e finalmente pedem ajuda. E nesse ambiente de amparo aos necessitados de toda ordem, já vai observando o nosso viajante, que tudo obedece a um comando silencioso, harmonioso, fazendo jorrar de cada entidade responsável o bálsamo que alivia as dores,
a serenos corações aflitados pelas suas próprias dores pessoais, preocupados pela lembrança dos seus antepassados, antequeridos, que deixaram ao partir da matéria. Logo após a sua chegada, ele descobre a força que significa a prece de louvor a Deus, embalada por suave melodia, a energia que produz ao ser enunciado com os valores do coração, o bálsamo que invade os seres, aliviando as suas dores, consolando, desarmando toda a resistência e o medo, fazendo sentir-se de volta ao amoroso colo materno. Vivia agora experiências novas. Aliás, tudo era novo para o nosso irmão. No dia seguinte a que chegou no nosso lar, ele recebe a visita do médico Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual, acompanhada pelo benfeitor Clarencio. E este apresentou o médico a ele, André Luiz. No dia seguinte, ele teria uma surpresa muito grande reservada para ele, logo nesses instantes do primeiro contato com o médico Henrique de Luna. Após examiná-lo, o médico comentou com Clarencio: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Suicídio? Recordei as acusações de seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja engano, asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações daqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou: já observou, meu amigo, que o seu fígado foi maltratado por sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira-me o coração
parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, ainda continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excedente oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos mentores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excesso de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhes a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Meditei nos problemas, nos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de simples episódios, que costumava eu considerar como fatos sem maior significação. Conceituara até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranhos aos códigos da justiça, entrariam na relação de fenômenos naturais. Aí, descobre então o irmão que na pátria espiritual não tem cortes de justiça a imputar penas aos devedores de toda sorte. A consciência faz a vez da justiça e pode ser tão ou mais dolorosa que esta, pois as acusações íntimas são constantes e impiedosas. No dia seguinte, apresentou-se Lísias, a pedido do médico Henrique de Luna, que o designou para servi-lo enquanto precisasse de tratamento. Lísias era o visitador do serviço de saúde e, auscultando-o, reafirma o diagnóstico do médico na véspera. E continua ele: na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui também os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres, obsediados nas aberrações sexuais, costumam chegar em extrema loucura? Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo a sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho e a alegria habita cada recanto da colônia, isto porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Fazendo os curativos na zona intestinal, ainda esclarece o querido amigo. Não observa o tratamento especializado na zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura
é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena, trabalhará muito e, creio, será um dos maiores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo até que se desfaça dos germes da perfeição da saúde divina que agregou ao seu corpo sutil por descuido moral e pelo desejo de gozar mais do que os outros. A carne terrestre, onde a abusamos, é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e, na exaltação da sensibilidade, chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminando o tratamento do dia, com serenidade falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células da carne na terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferece templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? E assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. No próximo dia, Clarencio apareceu acompanhado pelo visitador Lísias. Clarencio carinhosamente perguntou: como vai? Melhorzinho? Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus ser capaz de tamanha resistência, meu amigo. Oh, como tem sido pesada a minha cruz. E o amigo entrou numa lamúria continuada, lembrando-se das dores de cirurgia, da lembrança da família, da mulher, dos filhos, a morte do corpo, as martirizações do além-túmulo. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? E ao meu gesto afirmativo, ele continuou: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal sob a direção divina. Estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso,
Temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. E se desejas permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. E continua o benfeitor. Não se interessavas pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto como possibilidade de atender a família? Aqui o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que se passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação a qual se preparam o caminho da perfeição. Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso. Então, como tem passado? Como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado. Vou bem melhor para melhor compreender a vontade divina. Estes, meus amigos, foram os primeiros momentos de aprendizado do querido irmão André Luiz, logo após a sua acolhida no plano espiritual. Muitos outros momentos se seguiram e continuam infinitamente a enriquecer este nobre espírito. E para exemplificar o desejo de ajudar e o grau de humildade assumidos, a primeira tarefa voluntária de André Luiz foi a de faxineiro do pavilhão médico onde estava internado. Meus queridos irmãos, quisera eu ter conseguido aproveitar estes minutos preciosos das nossas existências e com estas palavras ter atingido os vossos corações, marcando indelevelmente em vossas consciências a necessidade de cumprirmos com as nossas obrigações perante a divina lei do amor, representadas pelos compromissos que assumimos perante as mais altas autoridades do planeta, responsáveis pelo planejamento das nossas sucessivas reencarnações. Lembrando sempre que as dificuldades maiores com as quais nos deparamos podem ter sido imploradas por nós mesmos. Por último, aprazaria também aos nossos convidados do plano espiritual se cada um de vocês, movidos pela curiosidade ou pela necessidade de aprender, viessem a ler por inteiro todas as lições que essas obras nos trazem, facilitando o vosso entendimento, alargando os vossos horizontes e, quiçá, num futuro próximo,
não venhamos a ter a necessidade de ficarmos internados em uma dessas instituições de amparo no mundo espiritual. Que possamos oferecer o nosso trabalho em benefício daqueles irmãozinhos que ainda necessitam de serem amparados. E que Jesus abençoe a todos os presentes nesta noite, encarnados e desencarnados, e despeça-nos na sua paz.